Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo PTA. Eu, Dani, do Departamento Tributário, e a Ingrid, especialista de família, a Carol, do Departamento Tributário lá de Brasília. Estamos hoje com a ilustre presença Ana Luísa Nevares, advogada, sócia do escritório, professora da PUC, doutora em Direito Civil. Autora de livros. E especialista em Direito Sucessório, para a gente falar sobre planejamento sucessório. Lembrando que isso não constitui uma opinião legal nem uma orientação jurídica de qualquer natureza. Ana, o que é e por que fazer planejamento sucessório? Então, Dani, na verdade, planejar a sucessão é, de fato, você imaginar o que vai acontecer no momento do seu falecimento com o seu patrimônio. Muito embora até a gente devesse até pensar, né, não só no patrimônio físico, né, hoje em dia no seu patrimônio até digital, né, porque a gente tem falado muito também na herança digital, nas suas contas do Google, do Facebook, do Instagram, né, nos seus ativos digitais, que talvez com o passar do tempo vão até talvez superar, né, outras coisas, né, porque a gente tem pessoas que vivem, né, dos ativos digitais, mas enfim. Então, você pensar o que vai acontecer com o seu patrimônio no momento do seu falecimento e já procurar imaginar o que você quer com isso. E antever esse cenário, pensar na sua família, em como que você gostaria que esses bens fossem divididos. E, a partir daí, o ordenamento jurídico, né, prevê ferramentas para você fazer esse planejamento. E é para qualquer um? Ou depende do caso? Porque eu digo assim, planejamento sucessório é muito bonito o nome, mas isso é para toda e qualquer pessoa? Não, vai depender da situação de cada um. Eu diria que é para toda e qualquer pessoa, né? Mas a gente diz o seguinte, que o planejamento é sempre customizado, porque não dá para você pensar que ele vai ser sempre igual para todo mundo, porque nunca será igual para todo mundo, porque depende do patrimônio, depende da família, depende dos interesses de cada um. Então, é sim para qualquer pessoa, porque qualquer um pode fazer planejamento sucessório, no sentido de que não precisa ter grandes fortunas, isso, às vezes um só imóvel, essa é a pergunta, né? Então, um só imóvel necessita de um planejamento sucessório, porque depende da família, depende dos interesses envolvidos. Então, não é para grandes fortunas. Qualquer pessoa que tenha um plano para essa sua sucessão pode fazer um planejamento sucessório, mas o planejamento é customizado. Então, depende das pessoas, depende dos interesses. Dos a ideia é sempre facilitar a sucessão, mas aí você tem que entender onde é que você quer chegar. Exatamente. Com o que você quer com a sua sucessão. Exatamente, sim. Eu já vou pular aqui, então, com as minhas dúvidas. Qual o primeiro passo? Quais são os instrumentos disponíveis para uma pessoa começar a fazer esse planejamento sucessório? Então, Carol, o primeiro passo eu até penso que o primeiro passo é realmente procurar um profissional como eu, que é especialista em direito sucessório. Me sinto, às vezes, uma clínica geral, porque eu vou olhar para a questão global, né, para os interesses, e muitas vezes esse planejamento não é feito só comigo, né? Então, quantas vezes eu trabalho com o Dani, na área tributária, porque a gente vai precisar olhar para a questão fiscal com você mesma, Carol, né? Que a gente olha para essa visão fiscal, muitas vezes também com a área societária, mas eu penso que começa aqui comigo, na área sucessória, para a gente olhar globalmente a família, os interesses, qual é o patrimônio, os direitos de cada um, como é que os filhos são casados, em que regime, como é que é a pessoa que é dona do patrimônio, né, para a gente poder olhar, fazer a clínica geral e avaliar. E a verdade, né, que às vezes até uma mera escolha do regime de bens já é um planejamento sucessório. Porque, a depender de como você está casado e de como você vive em união estável, por exemplo, você já está planejando a sua sucessão hereditária. Porque se você é casado na comunhão parcial, por exemplo, então os bens que você adquiriu onerosamente na constância do seu casamento, metade vai ser do cônjuge, metade vai ser seu. Então, você já está planejando o seu futuro. Então, às vezes as pessoas até falam essa palavra, um planejamento sucessório. Muitas vezes, a eleição do regime de bens já é um planejamento.
fazer um testamento é um planejamento. No casamento, você já está pensando lá na frente. Sim, não está pensando, mas poderia, né? Já poderia. Você não está pensando. Você já está definindo... Isso, esse é o ponto. Você não a regra já está estabelecida. Muitas vezes você... É isso como a Ingrid falou. Você já está estabelecendo regras. Não obstante, nem sempre você está pensando nisso, exatamente, né? Então... É muito comum, inclusive, as pessoas não procurarem um advogado antes de casar, antes de constituir um estável. Exatamente. As pessoas procuram depois. E aí, às vezes, querem mudar o regime, porque não era bem isso que ela queria. Dá para mudar o regime? Dá. Mas é um assunto muito delicado, assim, a gente vê que não é um assunto fácil das pessoas tratarem antes do casamento, né? Questões, às vezes, de bem, de patrimônio, de família. Isso. Eu queria perguntar sobre patrimônio no exterior, se isso entra no planejamento ou não, mas dada a sua primeira colocação até de patrimônio virtual, eu fiquei curioso. Existe a sucessão para esse tipo de mundo virtual? Esses avatares são personalíssimos, podem sobreviver à morte da pessoa? Agora você entrou você já entrou num avatar, você já entrou no metaverso, isso, né? Aí você já entrou num ponto... Vamos ao futuro. Aí você já entrou num ponto que estamos aí numa super discussão. Recentemente eu estava no encontro de um instituto que eu faço parte, o BD Civil, que estava um debate de uma pessoa que estava num ambiente de metaverso e se sentiu, enfim, agredida, assediada e queria entrar com uma ação de indenização contra outra pessoa, enfim, né? Discussões que a gente vai ter muito em breve, né? Mas acho que a gente tem passos antes de chegar ali no metaverso, que são mesmo as suas contas, seus acessos, porque quando a gente olha para o patrimônio digital, eles têm aspectos econômicos, né? Por exemplo, as milhas aéreas, né? Tem um viés econômico, obviamente, né? E as suas mensagens no WhatsApp não tem viés econômico, mas, por exemplo, se você é uma pessoa que vive do seu perfil no Instagram, ele tem um viés econômico. Então, há uma discussão na doutrina hoje do que se transmite a título do que se engloba na herança digital, né? Se são tudo que é herança digital ou se são só aqueles de cunho patrimonial, né? Porque a verdade é que as empresas continuam lucrando com os perfis de pessoas falecidas. Basta ver o que aconteceu com o Gugu Liberato, né? Depois que o Gugu Liberato faleceu, os acessos ao perfil do Gugu Liberato cresceram exponencialmente. E tudo isso faz com que as empresas continuem faturando. É muito comum, tá muito comum. Depois que a pessoa falece, ela ganha, sei, milhares de seguidores. Exatamente. As pessoas passam a acompanhar um perfil depois que a pessoa morre. Imagino até vídeos de YouTube, né? Sim, porque continua tudo na rede, né? Isso. Mas, assim, a princípio, se constituir herança e patrimônio digital transmitível, eu posso incluir num planejamento. Isso, exatamente. Eu agora, inclusive... A questão é definir isso. Se é um patrimônio, se pode ser considerado um patrimônio, digamos assim. A partir do momento que eu posso transmitir, eu posso planejar. Isso, exatamente. E aí eu acho que também cabe a nós irmos... Primeiro, assim, muitas plataformas já têm por exemplo, esse contato herdeiro, alguém que você já indica para ter acesso aos as suas senhas, a sua conta depois do seu falecimento. Claro que isso vai ter uma repercussão no problema da sucessão, porque aí, para quem está nos assistindo, né, é importante a gente dizer que no Brasil a gente tem uma limitação da liberdade de testar, porque quem tem herdeiros necessários não pode dispor de todo o seu patrimônio, só pode dispor de 50%. E os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro. Então, se você disser que o seu contato herdeiro, que vai ter acesso à sua conta, vai poder dispor da sua conta, é uma pessoa que não é um desses, ou que é um desses, mas não é igual, fica mais para um, para outro, e se isso interfere ou não na legítima, né? Então, começa a ter vários problemas, várias questões a tratar. Que estão ainda em aberto, que estão ainda a serem ponderadas, né? Mas enfim, e a gente começar também a tratar disso no testamento. Então, eu agora mesmo acabei de fazer uma reunião ontem, na qual uma das cláusulas do testamento que eu vou redigir vai ser sobre a herança digital. Eu vou estabelecer para quem vai ficar essas contas, aí, né? Um pouco relacionado com o que eu ia te perguntar de planejamento com bens no exterior. Sim. Porque eu sei que os bens no exterior não entram no inventário no Brasil. Sim.
essa herança digital. Uhum. Se a gente, talvez não necessariamente metaverso, mas que você tenha contas em sites que não são regulados pela lei brasileira, que estão no exterior. Eu fico imaginando os criptoativos também. Ficaria nessa criptoativos, a Carol falou, seria nessa situação também de sair da nossa jurisdição? Dani, respondendo de bate-pronto agora, né? Eu acho que se for algo que está fora da nossa jurisdição, vai seguir o mesmo regramento dos bens situados no exterior, né? Que pela nossa regra, nós não temos jurisdição para tratar de coisas que estão fora daqui. Não obstante, vermos na nossa jurisprudência alguns juízes que compensam divisões de bens fazendo conta com o que estava lá fora. Levam em consideração. Exatamente. Isso, na minha visão, isso não é técnico, porque o que está lá fora é a jurisdição lá de fora, o que está aqui dentro é daqui de dentro. Claro que eu posso dizer que se ficar comprovado que a pessoa levou lá para fora as coisas para fazer uma fraude à legítima dos herdeiros necessários, uma fraude à ameação. Por exemplo, tem gente que tem empresa fora e todo o patrimônio está aqui dentro, né? É uma empresa lá de fora, mas ela é dona, tudo aqui dentro, né? Todos os bens estão aqui no Brasil, todo mundo usa os imóveis, o barco, né? Os carros, mas quem é o dono? O dono é uma empresa que está lá fora, né? Então, a gente sabe que podem existir situações que estão na cara que houve realmente uma fraude. Mas, se não tiver isso muito claro, essa compensação ela é um pouco discutível. Mas mesmo estando fora da jurisdição do patrimônio exterior, eventualmente a herança digital, a gente tem como fazer algum planejamento para isso ou a gente vai precisar dos instrumentos daquela localidade para trabalhar? Tem alguma forma de você incluir no planejamento que você faz aquilo que está lá fora? Tem, porque o testamento, Dani, ele é um documento que ele é válido conforme, uma vez que ele observe a legislação do local onde ele é realizado. Então, eu posso fazer um testamento aqui no Brasil e se ele contemplar bens situados no exterior, pela principiologia do direito internacional privado, ele vai ser válido desde que ele observar a legislação daqui. Assim como se um testamento alemão vier para cá e eu provar que ele seguiu a lei alemã, ele tem que dar cumprimento. Tem que dar cumprimento. Isso é muito interessante, porque as pessoas ficam na cabeça de que está lá fora, não posso planejar, não posso mexer. Então, essa é a regra, Dani. Mas eu não posso negar para você que em diversas situações em que eu me vi nesse cenário, foi mais fácil a gente dizer, vamos fazer um testamento aqui e um lá? Vamos, entendeu? Não obstante essa ser a regra, né? É mais seguro. Porque acaba que você imaginar que você vai cumprir um testamento, né, italiano no Brasil, tem uma certa dificuldade. Talvez seja menos burocrático. Porque aí a pessoa fala, mas como é que é a lei? Aí tem que fazer um affidavit de um advogado para explicar como é que é a lei, mostrar que não é assim. Aí a formalidade aqui é mais formal, menos formal. Aí o juiz... Né? Então, apesar dessa principiologia, que o testamento é válido conforme a lei do local em que ele é celebrado, eu me vejo sempre numa situação que, vamos fazer um aqui, um lá? Vamos, a gente diz que aqui é protesto dos bens do Brasil, a gente diz que lá é dos bens de lá, mas a regra é essa. Perfeito. Carol, você tem alguma pergunta? Eu tinha umas anotações. Sim. Ana, você está falando em testamento e doação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as cláusulas restritivas nesses documentos, se é possível fazer isso de forma a proteger... São cláusulas restritivas. Exatamente. O que são exatamente e como que elas podem ser usadas como uma forma de proteção do patrimônio? Então, as cláusulas restritivas são as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, né? São nomes assim, extensos, né? Mas são nomes autoexplicativos, né? São nomes que impedem que a pessoa que recebe o bem fique com o bem, então, paralisado no seu patrimônio. Eternamente? Né? Não, então, se você não coloca um prazo, o entendimento é que ela é vitalícia. Então, você falece, aí ele passa para os seus herdeiros, a não ser que você também grave, né, o seu bem para passar para o outro com cláusula de inalienabilidade. Mas aí você tem que fazer isso. Entendi. E quem pode o mais, pode o menos, porque a inalienabilidade engloba a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Então, a impenhorabilidade é proteger dos credores e a incomunicabilidade é não se comunicar
com o cônjuge, mas só na comunhão universal, que é aquele regime de bens que se comunicam todos os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive os doados e herdados, que é onde você coloca as cláusulas, né? Que são nos testamentos e nas doações. E essas cláusulas, elas acabam virando muitas vezes um estorvo para aquele que recebe o bem, porque paralisa o bem no patrimônio da pessoa e eu só posso fazer alguma coisa com ordem judicial, né? Porque, claro que a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, não, porque eu posso vender mesmo estando essas cláusulas. Mas aí você não as transmite. Não, exatamente, o bem passa sem essas cláusulas, mas é interessante que se eu tenho a cláusula de impenhorabilidade, por exemplo, eu não posso dar o bem em garantia. Então, isso às vezes atrapalha negócios, né? Então, a pessoa fala, não, impenhorabilidade é ótimo. É bom, mas às vezes eu já tive problemas com cliente nesse gênero, porque ele tinha a cláusula de impenhorabilidade, eu não podia dar em garantia o bem. Mas, enfim, então essas cláusulas, elas podem ser colocadas nos negócios, mas hoje, para você colocar na legítima dos herdeiros necessários, só se você justificar o gravame. Então, você tem que justificar. E o Código Civil não foi muito claro do que seria essa justa causa. E a jurisprudência vem entendendo que não pode ser uma causa genérica. Para proteger o meu filho. Para o meu filho não ter, né, não vivenciar um mal, uma dissolução de sociedade conjugal com muitas brigas. Tem que ter uma justificativa específica. Isso, exatamente. E quais seriam essas justificativas mais específicas? Meu filho teve uma revés financeiro, ele de fato faliu, né, e precisa desse bem para se reerguer. Ele teve um problema sério de saúde, né, coisas assim que realmente você consiga fazer uma conexão com o objetivo de proteger um patrimônio, né? Porque, ao fim e ao cabo, que você quer garantir um patrimônio mínimo para aquela pessoa. E o herdeiro pode tentar anular esses gravames com base nisso, né? Pode. Da justificativa falha, ampla. Pode. Inclusive, tem várias ações que buscam retirar esse gravame quando resta demonstrado que ele não mais exerce a função que o doador ou que o testador imaginou para aquele gravame. Então, o herdeiro mostra, olha só, não está mais presente, as circunstâncias que ensejaram o gravame não estão mais presentes, eu quero levantar o gravame. Então, tem muitas causas bem-sucedidas nessa linha, né, de demonstrar isso. E, claro, como agora eu preciso justificar, eu abri também essa janela de discussão, né? Se não for uma causa justa, o herdeiro vai discutir, não, mas espera aí, essa causa não é justa o suficiente. Mas é uma realidade que o Código não nos deu critérios para interpretar essa justa causa e a gente vem... Ficou muito genérico. Ficou muito genérico.